Amém. Graças a paz. Deus abençoe os amados em Cristo Jesus e possamos estar cada vez mais lembrando desse Deus que não nos desampara, que não deixa que nós venhamos a ficar prostrados. Glórias a Ele. Queridos, abram suas Bíblias no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Nós vamos trabalhar no capítulo 2, do versículo 13 até o versículo de número 18. Nós vamos estar andando pelo texto desse profeta que por vezes é chamado do profeta do avivamento, o profeta do mover do Pentecostes. E a gente vai estar conversando um pouco sobre a temática: o que é o verdadeiro avivamento? Muitas vezes nós escutamos essa palavra, avivamento, avivado, e às vezes a gente não consegue entender o que seria esse avivamento, o que seria essa ação, o que seria esse estilo de vida. E Joel, ele passa de maneira didática para nós o que é o verdadeiro avivamento. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 13 do capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Feche seus olhos, vamos orar. Não feche a sua Bíblia. Senhor, aqui estamos para te agradecer. Agradecer pelas maravilhas, Pai, que o Senhor transmite para cada um de nós. E principalmente agradecer porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou, que mantém e que governa todas as coisas. Transmite para nós, Pai, o desejo do teu coração e não do meu. Transmite para cada um de nós aquilo que o Senhor quer passar. E que possamos estar com o coração aberto. E possamos estar de maneira humilde, ouvindo a tua voz. Muito obrigado por chegarmos até aqui. Muito obrigado por guiar os passos dos teus filhos até este local. Tem misericórdia daquele que não pôde vir, Pai. Tem misericórdia daquele que ainda não conseguiu despertar e perceber o quão bom e maravilhoso é quando o teu povo está unido em um só propósito. Abençoa aqueles que acompanham através desse equipamento de mídia, Pai. Estão em suas casas, muitos desejosos de estarem aqui, muitos em hospitais, como a tua filha Vera, está esperando, aguardando para um procedimento cirúrgico. Abençoa ela, Pai. E muitos outros que estão espalhados pelas unidades hospitalares do nosso país. Mais uma vez te agradeço por tudo, pela vida de cada um dos teus filhos. Muito obrigado. Amém. Queridos, Joel, ele é um profeta que antecede o exílio, antecede o cativeiro babilônico. Ele é um profeta que transmitiu mensagens para o povo
de Deus, e essa mensagem que ele transmite para cada um de nós é a importância de um verdadeiro avivamento, a importância de verdadeiramente nós tornarmos para Deus. E é interessante porque o que seria um avivamento? Um avivamento seria um movimento? Um avivamento seria um arrepio? O avivamento seria uma ação? O que seria o avivamento? Muitas vezes nós afirmamos que A, B, C ou D são instituições avivadas, porque são instituições onde existe um mover muito extraordinário, e aí eu nomenclaturo aquela situação de lugar avivado. Ou irmãos avivados, que são irmãos alegres, são aqueles irmãos que são muito para cima, e eu olho para aquela pessoa e digo: eita, ali está uma pessoa avivada. Mas o que de fato seria esse avivamento? Seria todo esse movimento? Não. Os avivamentos que temos conhecimento, tanto os avivamentos bíblicos quanto os avivamentos contemporâneos, eles demonstram uma mudança radical de paradigmas. Vemos aí situações, por exemplo, que estão acontecendo no Oriente Médio, estão acontecendo em lugares afastados das metrópoles, coisas difíceis, problemas abundantes, e por vezes nós paramos e ficamos tristes, ficamos abatidos, ficamos inquietos por tudo isso que está acontecendo. Mas qual é a nossa ação? Qual é a nossa ação para tudo isso que vem ocorrendo? Qual é a nossa ação para tudo isso que está acontecendo? Por vezes dentro das nossas casas, por vezes dentro da nossa igreja. Existe um avivamento muito conhecido, que chama-se o avivamento dos moravianos. Alguém já ouviu falar sobre esse avivamento? Já ou não? Esse é o pastor Alain. O que é o movimento, o avivamento dos moravianos? O avivamento dos moravianos, a igreja era dos irmãos morávios. E essa igreja, ela intentou-se no seu coração colocar um plano. E esse plano era um plano de oração. E eles criaram grupos onde a igreja ela iria permanecer aberta. E ali constantemente iriam ter rodízios de irmãos para estarem orando. E é interessante que o plano inicial era um determinado tempo, entre 6 meses a 1 ano. Esse movimento, essa mudança, essa forma de entender de fato a oração, o evangelho, fez com que essa igreja passasse 100 anos com as portas abertas. E todos os momentos existiam pessoas ali dentro orando. Consequentemente, no meio desse avivamento, existia uma ilha de escravos. Uma ilha onde as pessoas, para chegarem lá, elas teriam que ser escravas, elas iriam para trabalhar. E ali naquela ilha, Deus colocou no coração de 2 jovens que eram dessa comunidade, que eles iriam evangelizar aquela ilha. Que eles passaram por esse processo de avivamento e estavam cada vez mais próximos, e eles desejavam estar lá. E eles falaram com o dono daquela propriedade, o dono daquele segmento, e o dono disse: a única forma de vocês virem até aqui é sendo trabalhadores, é se submetendo a isso. E aí eles pararam e disseram: é muito difícil essa obra, eu não vou conseguir fazer isso. Foi assim? Não. Eles se venderam. Eles se venderam como escravos e foram para aquela ilha, para evangelizar aquela ilha, para através do seu testemunho levar um avivamento para aquele lugar. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou ter que vender a minha vida para poder fazer isso? Não, querido. Estou dizendo isso não, porque a sua realidade é a sua. A dos irmãos moráveis era a deles. A minha é totalmente diferente. Mas se de fato queremos ser relevantes para a sociedade,
Algo precisa mudar. Se de fato queremos ser relevante para a nossa casa, algo precisa ser trabalhado. Nós vimos na semana passada a importância de cuidar da família. Foi ou não foi? Sim ou não? Nós vimos essa importância. Fizemos a nossa parte? Interrogação. Fizemos a nossa parte? Tentamos falar com aqueles que muitos já não falávamos? Perdoamos aqueles que nos fizeram mal? Pedimos perdão àqueles ao qual nós machucamos? Porque às vezes imaginamos que sempre somos vítimas. Às vezes nós imaginamos que sempre somos os coitadinhos. Mas muitas vezes nós somos os algozes. Muitas vezes somos nós que machucamos, que ferimos. E com base no que nós trabalhamos no domingo passado, como rolou esse avivamento, como rolou essa mudança de paradigma. Amados, esta ideia é um verdadeiro avivamento. É dentro desse contexto que colocamos o versículo que nós lemos. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza. Rasguem o coração. A ideia de Joel é não ficar na teoria, e sim na prática. A ideia de Joel é estarmos cada vez mais tentando praticar isso. Mas podemos dizer nesse momento: ah, pastor, mas Joel era um profeta que profetizou em um ambiente tranquilo. Ele tinha as condições favoráveis. E aí é onde está. Quando nós vamos ler o contexto de Joel, Joel profetiza numa situação tensa, onde o povo estava vivendo. Se você ler no capítulo 1 deste livro, você vai ver que a cidade ela estava sendo assolada por uma praga. E uma praga de gafanhotos. Ele diz que o que um gafanhoto não comeu, o outro veio e comeu. O que o outro deixou, o terceiro veio e destruiu. E o que sobrou, o quarto passou no rodo e levou tudo. Ou seja, a situação estava tensa. E é interessante para nós termos uma noção sobre gafanhotos, sobre praga de gafanhotos. Eu fui pesquisar um pouco sobre isso. E uma nuvem de gafanhotos, ela consegue conter de 40 a 80 milhões de insetos. Aqueles gafanhotozinhos desse tamanho assim, que come tudo. E é interessante que a devastação que eles fazem é muito grande. Porque eles podem comer em um dia algo equivalente a 350 mil humanos. Isso chega a mais ou menos 1,50 tonelada quilos por dia. É pouco ou é muito? Imaginemos que à época, a população de Israel tinha em média 1 milhão a 1,5 milhão de habitantes. Nós estamos falando aí de cerca de 40 a 45% da população com fome. Porque tudo vinha da agricultura. Tudo vinha da agricultura. Ah, mas o gafanhoto comeu o boi também? Não, não comeu o boi, mas comeu o que o boi come. Ou seja, não tem comida, não tem pasto, não tem vinho, não tem azeite, não tem farinha, não tem nada. Então a situação vivida por Joel era uma situação tensa. E uma situação que abrangeu o país todo. Mediante a tudo isso, como eu falei, não tinha mais gado, não tinha mais cereal, não tinha mais vinho. Detalhe, tudo isso eram também substâncias, objetos que eram utilizados para adoração. O gado era utilizado como sacrifício. O vinho era utilizado como sacrifício. O cereal era usado como oferta. E nesse momento, alguns sacerdotes, eles ficam tristes. Nesse momento, alguns sacerdotes, eles ficaram desolados, porque eles não teriam mais condições de chegar ao nosso Deus. E aí, o profeta transmite para o povo, parafraseando
o salmista no Salmo 151, no versículo 16 e no versículo 17, que ele diz: tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os oferecia. Mas também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Este, meus amados, é de fato um avivamento. É quando o meu espírito ele está quebrantado, o meu ser ele está arrependido. Arrependido de quê? De tudo aquilo que por vezes eu deixo de fazer. E às vezes por tudo aquilo que eu faço. Como Paulo ele afirma que o bem que ele quer fazer, por vezes ele não faz. Mas o mal que ele não deseja fazer, ele constantemente tem feito. Amados, Joel mostra como podemos fazer ou proceder para que em nossa vida, a nossa chama, ela permaneça acesa. Para que em nossa trajetória, para que em nossa trajetória cristã, essa brasa, ela continue de maneira forte. No Provérbio, capítulo 4, versículo 20 e 21 diz: filho meu, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração. Amados, para que esse avivamento ele venha a ocorrer nas nossas vidas, nós precisamos estar atentos a tudo que Deus tem falado para nós. E por vezes essa atenção que você dá vai fazer com que por vezes a brasa que está se esvairindo, o pavio que venha a estar se apagando, ele torne a acender. Mas para isso eu preciso estar ligado. Para isso eu preciso estar atento. Para isso eu preciso abrir o coração. Não para o que eu vou falar ou o que eu estou falando, porque o meu coração também precisa estar aberto, assim como o de cada um dos amados irmãos. Mas sim para o que Deus ele tem a falar. E sim para o que Deus ele tem falado. Como está o meu avivamento? E como estará após o que Deus tem para falar para mim e para você? Porque essa vai ser uma grande diferença nas nossas vidas. Assim como foi diferença na vida do povo que ouviu essa mensagem. Amados, nós veremos agora pontos que, se vividos em nosso coração, nós poderemos nos avivar e também levar outras pessoas para o avivamento. Preste atenção. Se conseguirmos guardar em nossos corações, reter aquilo que Cristo tem para nós, poderemos nos avivar e consequentemente avivar outros corações. O texto que nós vamos ler está em Joel, o versículo 12 e o versículo 13, que diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, choro e pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos, nós separamos 4 pontos em que enxergamos nesse texto aquilo que vai nos ajudar para estarmos sendo avivados e para estarmos tendo relevância no meio ao qual nós estamos inseridos. A primeira está logo no comecinho do versículo 12: conversão. A primeira coisa para avivarmos o nosso coração e tentarmos avivar outras pessoas que estão próximas a nós é de fato nos convertermos. Como assim, pastor? Já sou convertido desde quando eu nasci. Será, queridos? O que seria
a conversão? O que seria o ato de conversão? Se nós formos para o dicionário, nós vamos ver que conversão é um ato de converter, é um convertimento, é a ação de voltar, de retornar. Se você está em um veículo e você está indo sentido Paulista, Igaraçu, e você vai fazer uma conversão, você vai pegar um retorno em qualquer lugar desse e você vai mudar a sua direção. Você estava indo para Igaraçu, mas agora você não está indo mais para Igaraçu. Você está retornando e indo sentido Olinda, Recife, onde você quiser ir. A ideia de conversão, ela é mudança. Ela traz uma mudança de natureza, uma mudança de forma, uma transmutação, uma transformação. Quando Paulo, ele diz lá no capítulo 12 e no versículo 2, quando ele diz que nós precisamos transformar-nos pela renovação da nossa mente, ele está dizendo ali, você precisa se converter. Você precisa converter a sua mente. Você precisa trabalhar na sua mente para que ela tenha um pensamento contrário. A Bíblia está cheia disso. A Bíblia ela nos mostra que por vezes quando pensamos como os que estão no mundo, isso traz para nós inimizade para com Deus. Porque quando nós nos convertemos, nós andamos na contramão. Isso por muitas vezes é loucura. Queridos, para nos avivarmos, é importante nos convertermos. E é interessante que conversão não é o ato de levantar a mão e vir aqui à frente e receber uma oração. Isso não é conversão. Isso pode ser uma convenção. Algumas pessoas por vezes me questionam: pastor, o senhor não chama ninguém para vir aqui na frente não? Eu digo, chamo não. Porque eu não vejo na Bíblia essa ação. Eu não vejo na Bíblia Jesus dizendo, quem quiser vir após mim, levante a mão, vem aqui na frente que eu quero orar. É assim? Jesus diz o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a conversão. Porque às vezes você levanta a mão, vem aqui para frente, senta e chuva. Acabou-se, estou salvo, sentado e satisfeito. A verdadeira conversão é uma mudança de vida. Não assim dizendo que os que levantam a mão e vêm para frente não mudam de vida. Não é essa a afirmação que eu estou fazendo. Mas eu estou dizendo que a verdadeira conversão é uma mudança de trajetória. É de fato, como o profeta diz, rasgar o coração e não as vestes. Paulo enfatiza isso no texto escrito aos Efésios, que conversão é aquele que mentia, não minta mais. Aquele que vivia se irando, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Aquele que roubava, não faça mais isso. Essa é a característica da conversão. E quando eu me converto, eu estou sendo avivado. Eu estou mudando a minha vida. Mas se eu estou em um sistema religioso e que não há mudança, e essa mudança não é veste, não é barba, não é cabelo, não é algo que você possa tangenciar, olhar ou pegar, e sim o nosso coração, não existe avivamento. Se não há mudança, se não há transformação, eu continuo na mesma direção. Eu apenas mudei a roupa. Eu apenas mudei a forma de falar. Eu apenas mudei o jeito de agir. Eu apenas não entro mais num bar. Eu apenas não entro mais em determinadas situações. Mas se eu não me converti, se eu não mudei a estratégia, se eu não mudei o foco, se eu não mudei aquilo que é necessário para que eu possa estar levando esta palavra que chegou até mim para outras pessoas, complicou o negócio. Ficou difícil. Amados, precisamos trabalhar o avivamento dentro dos nossos corações. Quando Paulo diz que nós não fazemos mais nada disso, é porque somos selados com o Espírito Santo. Nós somos carimbados.
A cédula de pecado, ela foi rasgada. Ah, então agora eu sou o super santo? Não, você continua sendo pecador. Porém, a condenação do pecado, ela já não está em cima de você. Ah, pastor, então se ela já não está mais, eu vou continuar pecando? Paulo diz, de maneira nenhuma, porque você é uma nova criatura. Você é alguém que foi transformado. Você é alguém que foi convertido. Você já não está naquele processo. Você se converteu. Mas nesse momento de conversão, você continua errando. Porque isso só vai acabar no céu. Esse processo só termina quando nós estivermos lá na glória. Amados, para o verdadeiro avivamento começar, precisamos virar a chave. Para o verdadeiramente o avivamento ele iniciar nas nossas vidas, precisamos dar meia volta. Precisamos retornar aos princípios, encontrando-nos com Cristo, nosso Senhor. Precisamos de fato, como João escrevendo a carta de Apocalipse, a carta para as igrejas, a igreja de Éfeso, quando ele disse que a igreja precisava retornar ao quê? Ao primeiro amor. Ela precisava retornar àquela chama que por vezes não tinha sido abafada por outras coisas. Ela precisava deixar essa chama acesa para que isso venha a ser o avivamento. Ah, pastor, mas antes eu não tinha tantos problemas quanto hoje. Bem-vindo ao mundo terráqueo. Esse é o processo. Temos dias bons, temos dias não tão bons, temos dias ruins, mas Deus está conosco em todos esses dias, até a consumação dos séculos. E nesse processo Deus não muda. Ele continua sendo aquele mesmo Deus. Aquele Deus que estava com você naquele BO lá atrás. Mas que mesmo naquele BO você estava firme. Você orava, você lia. Você estava ali de maneira ativa. E graças a Deus, Deus tirou você daquela situação. Mas existe um provérbio, um dito popular, que diz que situações difíceis tornam homens, entendam, homens, humanidade, fortes. Homens fortes criam tempos tranquilos. Tempos tranquilos criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. É muito interessante isso na nossa vida. Porque por vezes estamos naquele momento lá atrás, na bronca maior do mundo, mas estamos firmes. Estamos constantes, estamos atuantes. Mas às vezes a torneirinha ela é aberta um pouquinho. E isso nos sufoca. Isso faz com que nós nos distanciamos de Deus. E para isso, o verdadeiro avivamento acontecer, essa chave ela precisa mudar. Essa chave ela precisa virar. E eu tenho que retornar ao primeiro amor. Amados, no versículo 12, ele diz algo bem interessante, que é o segundo ponto do nosso texto, quando ele diz: convertei-vos a mim de todo o meu coração, e isso com jejum, choro e pranto. Amados, o segundo ponto para um verdadeiro avivamento é uma santificação. Porém, não uma santificação aparente, mas uma santificação genuína. Uma santificação que faz nos lembrar algo que Jesus disse no Sermão da Montanha. Quando ele fala que precisamos orar, precisamos jejuar e precisamos dar assistência aos mais necessitados. Os amados lembram desse texto? Lá no capítulo 6, logo no início. Quando Jesus está falando a toda uma multidão. Amados, isso é interessante, como eu disse, porque Jesus ele transmite esse processo para aquelas pessoas que estavam sendo convertidas. Aquelas pessoas que tinham mudado a sua trajetória de vida e estavam seguindo o Mestre. Cristo aparece, é batizado por João, convida os seus discípulos. Aqueles discípulos fazem o quê? Continuam na mesma prática? Está fraco esse negócio. Eles continuam na mesma prática?
Não. Eles mudam. Eles continuam pecando? Claro. Claro. Enquanto eles estiverem aqui, eles vão pecar, eles vão errar. Meu amiguinho Pedro, que eu sou 3 vezes pior que ele, era errando e pecando o tempo todinho. Quando ele trupicava, caía. Quando ele caía, a mão ficava troncha. Quando a mão ficava troncha, era um por cima do outro. Mas eles mudaram a trajetória de vida. Eles mudaram o caminho. Porém, queridos, quando nós mudamos o caminho, precisamos de acompanhamento, precisamos de ensinamento, precisamos estar junto do mestre. Mas às vezes nós mudamos o caminho e nos afastamos. Como vamos aprender? Como vamos ter alimento sólido para suportar todas as broncas que vêm? Porque elas vêm. Às vezes não chegaram, mas elas vão chegar. E é interessante porque Jesus, ele fala uma coisa que é bem legal. Cristo, ele fala ações que não são opções para os convertidos, e sim consequências. Orar, jejuar e dar. Essas situações, elas não são opções. Isso baseado nas palavras de Jesus. Porque lá em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 13, ele começa dizendo: quando deres esmola. No versículo 5 ele diz: quando orares. E no versículo 6 ele diz: quando jejuares. Quando Jesus ele aplica esta palavra antes da sentença, significa dizer que a pessoa ao qual está ouvindo o que ele está falando vai fazer. É como eu estiver aqui com meu amigo Braga e dizer: meu amigo Braga, quando você sair pela porta, passa os cadeados. Braga vai sair ou não? Ele vai dormir aqui? Bem que queria, né, Braga? Ele não vai dormir aqui, ele vai sair. Eu tenho certeza que ele vai sair, porque aqui não é a casa dele. Ele tem que voltar para casa, ele tem que voltar para os afazeres dele, ele tem que viver a vida dele. Então eu tenho certeza que ele vai sair. Então eu olho para Braga e digo: Braga, quando você sair, fecha os cadeados. Cleito, quando você sair, desligue os equipamentos, porque eu tenho certeza que é isso que ele vai fazer. Então Cristo, ele quando está passando, discipulando, ensinando aquelas pessoas que acabaram de se converter, que estavam seguindo para um processo de avivamento, esses discípulos viveram um avivamento ou não? Esses discípulos viveram um avivamento ou não? Eles conseguiram ouvir de alguém: está chegando aí o povo que está tocando fogo no mundo. Veja que relevância esses discípulos tinham para a sociedade. E eles passaram pelo processo de conversão. E eles passaram pelo processo de santificação. A ideia, quando Cristo diz que nós precisamos não rasgar as vestes e sim o coração, é de fato ter uma santificação real, onde eu tenho uma vida de oração, onde eu tenho uma vida que eu me compadeço com as pessoas que estão passando necessidade, que eu tenho uma vida onde em determinado momento eu me abstenho de algo para me santificar e me aproximar de Deus. Amados, isso é bem interessante, porque para que haja um avivamento, é necessário que nós estejamos nos santificando. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas eu não vou ver o Senhor porque eu não oro, porque eu não jejuo, porque eu não... Então eu vou fazer tudo isso para ver o Senhor. Não, você vai fazer tudo isso porque você já é convertido. Porque senão você vai estar barganhando com Deus. E oração e jejum não é barganha. Oração e jejum é se aproximar de Deus. Às vezes vou fazer um jejum de 20 dias para que Deus faça isso, isso e isso por mim. Aí termina o jejum, Deus não fez, e o jejum foi por água abaixo. Jejum, oração, se compadecer com alguém,
são ações que vão trabalhar em nós o caráter cristão e vão nos levar para um verdadeiro avivamento. O terceiro ponto está no versículo 14, que ele diz: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos, libação para o Senhor vosso Deus. O terceiro ponto, queridos, é nós sabermos que para um verdadeiro avivamento eu preciso ter em mente quem é Deus na minha vida. Eu preciso ter em mente quem é o meu Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque você não vai se converter e você não vai se santificar para que coisas boas aconteçam, ou para que situações interessantes elas venham a ocorrer. Jejum, oração, assistencialismo, como eu disse anteriormente, não são barganhas, são práticas que vão nos deixar mais próximos de Deus, para que venhamos a enxergar e entender coisas que antes nós não conseguíamos. Quando eu paro e consigo entender quem é esse Deus, eu estou mais próximo de um avivamento, eu estou mais próximo de ter uma transformação de vida. Mas para isso eu preciso estar perto, para isso eu preciso estar junto. Amados, as ações que precedem um avivamento vão fazer com que você tenha o mesmo entendimento de Paulo. Quando você se converte, quando você se santifica, quando você tenta cada vez mais compreender quem é o seu Deus, e quando eu digo compreender, não é entender a ciência de Deus, mas é saber que Ele é o que governa todas as coisas. Nós vamos ter uma noção do que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, no versículo 12 e 13, que ele diz: sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto em ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Quando nós conseguimos trabalhar em nossas vidas a conversão, a santificação e o entendimento do Deus soberano que governa as nossas ações, podemos viver o que Paulo vive, o que Paulo disse. Porque por vezes não fazer, nós só conseguimos entender uma parte, que é quando está na falta, na bronca, na dificuldade. E aí eu conheço Deus, e aí eu sei quem é Deus, e aí eu estou do ladinho de Deus. Mas as coisas quando começam a estar mais abundantes, as coisas quando começam a ficar melhores, as coisas quando começam a estar crescendo, eu começo a me afastar de Deus, e começo a botar subterfúgios. Paulo, ele entendeu, porque ele disse: eu sei passar dificuldade, mas eu também sei estar na bonança. Eu estou com Cristo no rato, e eu estou com Cristo no queijo do reino. O Cristo que eu sirvo quando eu estou na bad é o mesmo Cristo que eu sirvo quando eu estou bem. O que eu faço quando estou aqui é o mesmo que eu faço quando eu estou aqui. E é aí que ele diz, porque você pode se perguntar: mas eu não consigo. Mas aí ele diz: você pode, porque é Cristo que lhe fortalece, não é você. É Cristo que está na tua frente. E é a partir daí que conseguimos vivenciar o avivamento. É aí que conseguimos dizer que posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. Ah, eu não posso isso. Pode, meu irmão, bota em Cristo na frente que vai. Ah, eu não consigo isso. Consegue, meu irmão. A gente consegue tanta outra coisa. A gente consegue fazer coisas extraordinárias. Basta ter a motivação certa. Basta querer. Quando temos a motivação certa, a gente faz. Quando a gente tem aquilo como objetivo, a gente faz. Que objetivo melhor seria do que o céu? Que objetivo melhor seria conseguir
angariar vidas para Cristo. Que objetivo melhor seria ter as pessoas que estão próximas a você como seus parceiros em Cristo e logo, logo estarmos juntos nas moradas celestiais? O que é que tem de melhor, meu irmão? Quarto ponto. Para que cheguemos ao avivamento, precisamos mudar a nossa trajetória, nos santificar, não aparente, mas de maneira concreta. Entendermos através dessa santificação quem é o nosso Deus. E quarto, entender que não existe avivamento solo. Não existe avivamento solitário. Não existe avivamento unitário. Não existe avivamento de uma pessoa. Versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Quais servos exercerão seu ministério em carreira solo, meu irmão? Quais servos exerceriam seu ministério de carreira solo? Quem você conhece na Bíblia que anda sozinho? Quem você leu na Bíblia que anda só? Que está isolado, que está afastado, que está distante? Quem? Não existe. A primeira coisa que Jesus faz no início do seu ministério é o quê? Após de ser batizado, após de fazer tudo o que tinha de fazer, ele se junta com gente. Ele chama pessoas para estar próximo. Por quê? Porque ele não era suficientemente bom para fazer tudo. Ele era. Mas só que ele precisava transmitir conhecimento para mim e para você. E o conhecimento de Cristo, ele é bem didático. Porque ele exemplifica. Ou seja, ele faz na prática. Ele mostra. E Joel, ele disse que para que aquele avivamento ocorresse, o povo tinha que estar junto. As pessoas tinham que ter um objetivo em comum. E na Bíblia nós temos exemplo de objetivos em comum. Lembre que unidade não é tudo igual. Unidade é ter o mesmo foco. Unidade não é ser tudo igual. Porque isso não existe. Mas é ter o mesmo foco. E o nosso foco é Cristo. Amados, quando nós analisamos na Bíblia e vemos exemplos de unidade, de união, eu não consigo deixar de transmitir a ideia da Torre de Babel, onde o povo tinha um objetivo, que era glorificar a Deus. Não era isso? Não era não? Mas as coisas não só dão certo quando a gente tem um único objetivo, que é glorificar a Deus. É bem interessante isso, porque a própria Trindade, ela diz que o povo é tão unido, que o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. E aí é preciso uma intervenção divina, para que eles consigam se dispersar. Para que eles consigam desunir-se. Para não manter naquele foco. Amados, se o nosso foco é avivamento, se o nosso foco é ser relevante, se o nosso foco é de fato, através do Espírito Santo de Deus, ter uma renovação de vida, tanto a minha quanto daqueles que estão ao nosso redor, eu preciso mudar a trajetória, eu preciso me santificar, não aparentemente, mas de maneira fidedigna. Fazendo isso, eu vou estar entendendo quem de fato é o meu Deus, mas eu não posso fazer isso só. Eu não consigo fazer isso só. O verdadeiro avivamento precisa de vidas. E por que insistimos em viver em ilhas?
E por que insistimos em viver em um cubículo, onde por vezes temos um terreno amplo para nos alegrar, para nos regozijar, para termos apoio, para termos quem possa nos ajudar, quem possa nos acolher, quem possa chorar conosco, quem possa sorrir conosco, quem possa estar ali para quando estivermos errados, nos corrigir. Porque por vezes insistimos em viver em ilhas isolados, cercado cada vez mais por muros altos e cercas eletrificadas. O verdadeiro avivamento, queridos, passa por entendermos que não podemos estar só, que não podemos viver em um quadrado. Precisamos de gente, precisamos de vidas, precisamos de pessoas. Não foi eu que disse isso não. Não estou inventando a roda. Não. Eu estou só transmitindo aquilo que nós vemos através da Bíblia. E o que cada um de nós já sabe. Porque todos nós sabemos. Só não fazemos por vezes. Mas sabemos. Queridos, Joel, ele convoca o povo para uma mudança de paradigma. E isso faz com que a nação possa chegar no momento de alegria, em poder ouvir do Senhor. Versículo 18. Então o Senhor teve compaixão de seu povo, e com zelo guardou sua terra. O Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio o cereal, o vinho novo e azeite suficiente para saciá-lo. Vocês não serão mais objeto de zombaria entre as nações divinas. Queridos, tudo isso aconteceu porque o povo se converteu, porque o povo se santificou, porque o povo entendeu quem era Deus e porque o povo esteve unido? Sim ou não? Não. Porque se assim fosse, era só você fazer isso e dar tudo certo. Era só você seguir o manual e que ia dar tudo certo. Mas isso serviu para que o povo reconhecesse que quem fez tudo não foram eles, e sim Deus. Isso serviu para que o povo soubesse que tudo ocorreu por Ele, e não pelas minhas forças, pela minha inteligência, pelo meu trabalho, pela minha sapiência, pelo meu esforço, pela minha oratória, pela minha dicção, por tudo que eu sou, pelos títulos que eu tenho. Não, porque tudo vem dEle. Mas quando eu me converto, quando eu me santifico, quando eu entendo quem é Deus, quando eu vivo em comunidade, eu consigo olhar para as bênçãos que Deus derrama e consigo identificar que isso chegou porque Ele deu, e eu preciso adorá-lo, glorificá-lo e viver este avivamento. É por isso que precisamos abrir o coração e não as vestes. É por isso que precisamos rasgar o nosso peito e não apenas aparentar. Amados, o avivamento, ele torna o povo voltado para Deus. Que nós possamos afirmar em nossos corações o nosso amor para com Deus. Que possamos dizer a Ele: te amo, Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por me trazer até aqui. Muito obrigado por me conduzir a este momento em que consigo ouvir de Ti o que preciso para a minha trajetória de vida. Que possamos afirmar a Ele que a graça dEle nunca falha. E que todos os dias nós estaremos em suas mãos. E que todos os dias nós entregaremos a nossa vida a Ele. E que todos os dias estaremos confiando nele. Isso não vai fazer com que você fique de braços cruzados esperando cair do céu, mas vai fazer com que você honre Ele em tudo que Ele conceder a você.
Amados, afirme a Deus nesse momento: Senhor, me ensina a crer e a confiar que Tu és fiel em todo tempo. A crer de fato e confiar nesse Deus que é fiel em todo tempo. E com esse fôlego, cante a bondade de Deus. Transmita a bondade de Deus para outras vidas. Receba esse avivamento do Senhor. Guarde estas palavras no teu coração. Medite na letra desse hino.